Fala, queridos, fala, queridas, boa noite! Quanto tempo que eu não apareço por aqui numa live, hein? Pois é, já estava na hora de voltar aí com o quadro Nessa Casa e voltamos com toda a empolgação aí. Convidei aí uma querida, a Edviges, a Didi, minha amiga, lá do Rio, que ó, tá com várias novidades aí, inclusive a gente vai trocar uma ideia sobre o que ela tem preparado de novidade aí pra gente. Seja bem-vindo, pessoal! Seja bem-vindo, Ivan! Seja bem-vinda, Andréia! Que legal, gente, que vocês estão aqui. Bom, hoje a live vai ser incrível. Que bom que vocês estão aqui conosco. A Didi já vai entrar. Antes de tudo, quero me apresentar para vocês, falando sobre coisas da casa, né? Então, convidando aí muita gente boa, bacana para conversar com a gente. Gosto dessa questão das lives, gosto de estar falando sobre organização da casa, gosto de falar sobre filhos, gosto de falar sobre tudo que envolve a casa, né? E tudo envolve casa, gente, tudo, tudo, tudo. Né? Inclusive esses papos sobre filhos, é tudo de bom, né? Boa tarde, boa noite, boa tarde, já tô viajando. Boa noite, tudo bem, Sidneia? Seja bem-vinda. Que legal. Enquanto a Didi entra aí, a Edviges, tá? Eu vou me apresentando mais assim para vocês. Gente, eu tenho 5 filhos, sou casada há 15 anos com meu amor, o Anderson, tá? Frequento a Igreja Católica, deixa eu ver aqui, ó. Ó, ela tá entrando nesse. Vamos ver aqui, a Didi tá entrando, tá? Seja bem-vindo, pessoal. E trabalho aí com a organização desde a pandemia, lá em 2020, tá? Então, eu já tô com um bom tempinho aí nessa área da organização. Mas, como eu disse, né? Eu gosto de falar sobre tudo que envolve a vida do lar, a vida da dona de casa, a vida da mamãe, empreendedora, enfim, gosto de falar sobre tudo. E por isso que eu chamei hoje a Edviges para a gente conversar sobre esse tema, que vai também falar um pouco sobre os filhos, tá? Então é algo muito bom para gente. Então, nessa casa se descomplica o Todd, tá? Vai ser muito bom. Vocês estão me ouvindo bem? Se vocês estiverem me ouvindo bem, dá um ok aí. A Didi conseguiu entrar? Ainda não, né? Deixa eu ver se eu consigo chamar ela aqui. E, gente, se vocês não me conhecem muito bem, eu tenho o curso do Rainha do Lar, que é basicamente o Fly Lady, né? O método Fly Lady numa perspectiva católica. Então, se você quer aí colocar uma espiritualidade também na organização da sua casa, esse curso é para você. É um curso aí de... são aulas pequenas, tá? Que são divididas em 30 dias e é, esse curso é maravilhoso. Então, se você quer aprender a lidar mais levemente com a sua casa, né, sem aquele peso, você pode adquirir esse curso. Ai, Edviges, boa noite, Didi. Seja Boa bem-vinda. noite, Cláudia. Obrigada. Seja bem-vinda, que legal. Olha, eu já me apresentei aqui para o pessoal, tem muita gente que não me conhece, né? Então me apresentei quando você ia entrando. Agora se apresente para nós, Edviges, que legal. Vou te chamar de Edviges, é estranho chamar de Edviges, que eu te chamo de Didi. Não, pode chamar de Didi também. Você pode. 90% das pessoas me chamam de Didi. Então tá. Então, Didi, É, se apresente para nós, fale, né, quem é você, enfim, né? Se apresente, por favor. tá. Meu nome é Edviges. Eu sou casada com o Sérgio. Eu tenho 3 filhos, 2 biológicos e um do coração. O Harrison, o João Paulo e a Maria Clara. A Maria Clara, ela é postulante da comunidade de vida do Shalom. E eu sou consagrada da comunidade Shalom. E sou mãe, tenho uns filhos com TDAH, com TOD, e a gente tem muita coisa para conversar. Olha, temos mesmo, né? Ai, qual que é a mãe que não tem desafios, né, para ter? Aqui em casa,
Aqui eu tenho 5 filhos e, assim, sempre a gente está conversando sobre essas coisas, sempre estou pesquisando sobre essas coisas, enfim, né? E como é importante a gente falar sobre isso, né? Então, vamos lá. Já vou te fazer uma pergunta aqui, direto ao tema, né? Eu coloquei aí nessa casa, se descomplica o Todd, até porque você tem aí um e-book, depois você vai falar um pouquinho mais sobre isso para nós. Mas Uhum. o que que é o Todd de forma simples, para a gente entender? Então, o TOD ele é uma sigla de transtorno opositor desafiador. Esse Uhum, nome assusta, né? Opositor desafiador. É um transtorno, mas ele só pode ser diagnosticado por neuropediatras, ou por neurologistas. Quem diagnostica é médicos, né? E neuropsicólogos também. E é bem desafiante porque a criança, porque geralmente a gente descobre na infância, né, ou na adolescência, eles ficam muito desafiadores, causam muita oposição para figuras de autoridade. Então, é difícil lidar, né? Principalmente para a gente acolher um diagnóstico desse. É bem difícil. Para mim foi bem difícil acolher isso. Eu já vivia essa realidade em casa, mas não sabia do que se tratava. Porque pode parecer uma falta de limite, pode parecer só desobediência, pode parecer que a criança é birrenta, que o adolescente é birrento, mas na verdade tem um diagnóstico aí que precisa ser dado, em alguns casos, né? Não isso não acontece com todas as crianças que de alguma forma fazem birra ou que precisam mesmo de limites, né? Tem sim, aquela situação que a criança precisa realmente de limites e tem a situação de que a criança tem o transtorno opositor desafiador e precisa de limites, né? As duas coisas. entendi. Então, resumindo, o TOD é essa situação, que a criança ela tem uma característica de fazer oposição a figuras de autoridade, principalmente. Entendi. E a figura de autoridade seria apenas os pais ou tipo. Não, qualquer figura de autoridade, mas assim, principalmente aquelas que ele lida mais, que são os pais, professores, principalmente, né? Mas qualquer outra figura de autoridade, pode ser um avô, uma avó, um tio, uma madrinha, mas com quem a criança lida diariamente, né? Pai, mãe e professores são as maiores queixas, digamos. Ah, entendi, entendi. E como que você foi percebendo isso, que existia essa questão, que você falou, não, agora eu quero procurar uma ajuda, eu não estou entendendo muito bem. Como que foi isso? Então, o meu filho mais novo, João Paulo, hoje ele tem 17 anos e ele tem uma vida normal. Mas Sim, quando ele era pequeno, foi muito difícil, principalmente na escola. É, ele não ficava quieto, porque ele também tem TDAH, não ficava quieto, não fazia os trabalhos, não acompanhava a turma e estava sempre envolvido com alguma questão na escola. E isso causava nele muita frustração e em nós, enquanto família, também, porque nós queremos os nossos filhos bonitos, nós queremos os nossos filhos estudando, nós queremos os nossos filhos da melhor maneira possível. A gente não quer nenhum diagnóstico negativo para os nossos filhos, né? sim, Então, para mim, eu recebia muita reclamação na escola. Nós recebíamos muitas reclamações na escola. E eu não conseguia entender o que acontecia com o João Paulo, porque a gente dava tanto carinho, dava tanta educação, né? A gente, enquanto pai e mãe, a gente queria tanto o bem dele, mas ele não se comportava como a gente queria. Então, o telefone tocava toda semana para eu ir buscar o João Paulo na escola, porque ele não estava se comportando, porque ele não estava bem, porque ele estava causando alguma coisa. E isso muito cedo, isso assim, antes do primeiro ano, isso assim no pré, né? Na pré-escola.
E era bem difícil, né? E quiseram trocar o João Paulo de turma. Nós mudamos de escola algumas vezes, até que nós encontramos uma escola maravilhosa, uma escola católica de irmãs que abraçaram o João Paulo, foram mães para ele também. E foi essa escola que eu sou muito grata, que é o Jardim Escola Menino Jesus, aqui perto de onde eu moro, em Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro, que abraçou o João Paulo e abraçou a gente enquanto família, porque a gente sofria muito, a gente sofreu muito essa questão de que o aluno precisa se comportar nos moldes da escola. Claro que o aluno precisa se comportar, mas ele não tinha assim não tinha muita compreensão na escola que ele estudava, né? Sim. Então, eu vivia nas salas da psicóloga da escola, da coordenadora pedagógica, por causa de queixas do João. E eu, enquanto mãe, e o Sérgio, enquanto pai, nós ficamos muito incomodados e muito frustrados, até a gente entender que o João Paulo, ele era muito criança, neurologicamente, ainda estava em formação, Sim. e, é, e ele tinha alguma coisa que a gente não sabia o que. Então, nós fomos no neuropediatra na época, e o neuropediatra diagnosticou primeiro o TDAH. Sim. Então, ele começou a tratar o TDAH. E isso ajudou com o TOD, porque eu vou chegar no diagnóstico do TOD, que foi mais tarde. Quando ele começou com medicação, e alguns anos e aí melhorou, começou a estudar, começou a se comportar. A psicóloga me mostrou ele na sala de aula, dizia que ele não ficava sentado. E aí, quando ele começou a tratar, ele começou a ficar sentado, começou a fazer as atividades, começou a fazer os trabalhos. Em casa, para fazer os deveres de casa, era uma luta, né? Eu sempre chamava para fazer o dever de casa, mas ele sempre vinha em oposição, não queria, ou vinha assim com má vontade. Isso em casa também melhorou. Mas o diagnóstico do TOD veio alguns anos depois, quando ele tinha uns 12 anos, né, que foi o diagnóstico do TOD. Nós tínhamos uma grande desconfiança, porque nós fomos numa especialista de TDAH e ela fez uns testes, e de acordo com os testes dela, ela já tinha dito que ele tinha uma grande chance de ter TOD também. E aí nós fomos indicados para ir para fazer os testes com uma neuropsicóloga. Nós encontramos essa neuropsicóloga, uma neuropsicóloga que acompanhou o João durante muitos anos, e ela fez os testes, porque o diagnóstico do TOD e do TDAH também, o TDAH é mais simples, tá? Até todo mundo conhece, sabe o que é TDAH hoje em dia, né? Alguns anos atrás ninguém sabia. Verdade. Mas e o TOD é mais desconhecido. E o diagnóstico do TOD, ele não é de uma hora para outra, precisa passar pelo médico, e o médico vai fazer uma bateria de exames, vai ter exame também neurológico, eletroencefalograma, esse tipo de coisa. E, de acordo com o exame clínico, de diversas perguntas, o médico ou o neuropsicólogo vai chegando a um ponto comum. E foi diagnosticado o TOD para o João Paulo. Ah, entendi. Então, nós começamos a agir de acordo com o que ele precisava. E a gente entendeu de que não era pessoal. Não era uma questão de que o João Paulo era desobediente, o João Paulo estava sempre nos desafiando. Na verdade, era algo dele, era intrínseco dele. E a gente tinha que conviver e aprender a conviver com ele, para que ele também não ficasse frustrado, e nós, enquanto pais, também, né? Mas que a gente pudesse agir com carinho para ajudar ele, e não a ser um ponto de crítica em cima dele. Sim. E isso a gente vê isso muito, eu vejo muito isso nas escolas, né? Enquanto professora. Ah, E foi sim. Porque é difícil para a gente, né? Pelo menos assim, nós que somos pais, né?
Ah, a gente sempre tá chamando, assim, pelo menos eu, né, aqui em casa, com o meu filho, que é um pouco mais agitado, assim, nesse sentido, eu sempre estou chamando a atenção e a escola cobra muito, né, que a criança, Sim. ela tem uma postura e tudo, né? Então eles cobram muito essa questão, né? E a gente, como pai, acaba se sentindo frustrado se não tem um, né? E eu acredito que quando vocês até descobriram essa questão, foi até um alívio, né? Porque você já, poxa, Sim. entendeu como lidar com a situação, o que fazer, né? Nesse caso, né? Então, assim, como ajudá-lo nos desafios dele, né? Sim, com certeza. Porque a gente, o diagnóstico, ele traz para a gente o que a gente, como a gente deve caminhar, como a gente deve agir, de acordo com o diagnóstico, né? Entendi, entendi. E no TOD, a gente teve a ajuda da neuropsicóloga, que Sim, nos orientou, e eu fui buscar ajuda também pesquisando, né? A gente vai pesquisar, a gente vai para a internet, vai ler, e vai buscar o que a gente puder de ajuda. E no com certeza. TOD, assim, o adolescente, a criança com TOD, ela precisa tem alguns caminhos que a gente segue, né? Precisa ter regras muito claras e muito estabelecidas, né? Uma Precisa rotina, ser muito bem explicado. O- Tem que, a rotina tem que também, ser né? tudo muito combinado. Nossa. E como que você agia antes e como você começou a agir depois, né? Você está falando disso já, né? Mas assim, como você percebeu isso depois que vocês descobriram, né, essa questão do TOD? Como que você agia? Porque assim, eu falo por mim, assim, né? Eu às vezes sou muito impaciente e tudo, né? E tudo mais. Então, eu acredito que quando a gente descobre que poxa, realmente a criança tem algo que ela precisa ser tratada e que eu preciso ajudá-la, a gente começa a agir de outra forma, né? Como que você percebeu isso, né? A diferença entre antes e o depois? Então, antes, a gente agia meio desesperado, meio sem saber como agir. A gente simplesmente ia de acordo com o que ia acontecendo e tentando colocar regra muito duro, muito firme, sempre achando que era falta de limite e que ele era desobediente. Então a gente agia nessa questão de colocar as regras e não dava certo, era sempre um embate, era sempre briga e sempre a gente ficava muito culpado, se sentia péssimos pais, né? Eu me sentia uma mãe fracassada, porque eu não conseguia fazer o meu filho seguir determinadas regras, né? Em alguns momentos a gente ficava muito para baixo. E Sim, assim, ainda hoje tem alguns momentos que é difícil, né? Porque hoje ele está controlado, ele cresceu, ele está maduro, porque eles vão crescendo, eles vão amadurecendo. Então, eles vão lidando com isso. Hoje, o João Paulo é é um rapaz que é bem diferente do que ele era criança. entendi. Mas, assim, quando nós descobrimos, a gente sempre tem que lembrar quem é o adulto da situação. Sim, Né? E aí, a gente tem que estar o tempo todo se lembrando de que o seu filho que ele tem TOD. E eu tinha que ficar me lembrando, calma, ele está agindo assim, é o TOD falando. É o João Paulo, mas o TOD está falando alto. E aí, criar determinadas estratégias, né? A gente tem que chegar para ele e falar diretamente. Não pode falar durante as crises, enquanto ele estiver nervoso, tem que esperar se acalmar para dar um determinado comando, determinada ordem, sim, não mudar as regras, é, e principalmente lembrar de que aquilo ali, que em determinados momentos que ele fala, que ele diz algo que a gente não concorda, que a gente não gosta,
muitas vezes é o Todd falando, não é necessariamente o desobediência ou birra, é aquele impulso, porque eles são muito impulsivos, eles vão e fazem sem pensar, falam sem pensar, tem a resposta na ponta da língua. Eu nunca vi um negócio desse. Eu fico tempos para pensar, às vezes, numa resposta, mas eles são papum, sabe? Eles respondem e não, se a gente fala não, eles querem saber o porquê do não, e você explica, eles não concordam e ficam ainda questionando, mesmo que você explique, aí ele vai lá e pergunta, mas por que isso? Mas por que desse jeito? Né? Então, e a gente precisa estar sempre indo pelo lado da conversa, para que não vire uma eterna disputa, uma eterna briga de poder, porque, na verdade, tem que ficar muito claro quem é o pai e quem é a mãe, né? Sim, sim. Você obedece, você é filho, você obedece. Eu sou pai, eu sou mãe, eu sou a mãe, eu que mando, né? É Porque os verdade. filhos, eles têm que entender isso também, que a gente tem autoridade que Deus nos dá para ser pai e ser mãe. Mas, assim, no Todd é realmente desafiador, Sim, mas, assim, possível. E, graças a Deus, eles vão crescendo, eles vão aprendendo a lidar com isso, e se torna mais simples de determinada forma, porque eles vão aprendendo a lidar e a gente também, né? A você. gente também sabendo lidar melhor. Essa semana eu fui me confessar e o padre falava: educar é uma arte, né? Então, realmente, Sim. a gente vai aprendendo a lidar, né? E qual que foi a sua maior vitória, né, com relação a isso, assim, né? Você consegue enxergar as graças, né? Claro, né? Consegue enxergar, mas assim, como que eu posso dizer? Você consegue enxergar isso, assim, tipo, que houve, assim, todo esse processo que vocês passaram também de amadurecimento, de conhecimento do seu filho, sabe, mas você vê as vitórias e as graças com relação a tudo isso? Vejo sim, Claudinha. Hoje, o João Paulo, ele é bem mais responsável, ele tem as tarefas dele dentro de casa, ele é um menino muito amoroso, ele sempre foi muito carinhoso, sempre foi muito amoroso. E ele continua assim. E nós até semana passada a gente estava elogiando ele, dizendo o quanto que ele estava bom, o quanto que ele estava melhor, que Sim, ele estava muito diferente, né? Então eu e o pai a gente elogia bastante, isso faz parte, né? De como agir com uma pessoa com TOD, né? O reforço positivo do elogio. Sempre que a pessoa realmente merece um elogio, a gente não perder a oportunidade de elogiar. Isso com qualquer situação, né? Mas principalmente com quem tem TOD, na hora que acontece algo bom, a gente deve elogiar imediatamente. Mas, assim, é uma graça muito grande ver o crescimento dele, como que ele cresceu e como que ele amadureceu e se descobriu com Todd, porque ele veio depois de já jovem, né, já adolescente, é que ele soube, né, que ele tinha TOD. Criança não sabia, né? sim. E ficou um pouco assustado de início, mas depois conversou com a psicóloga também, nós conversamos e ela explicou para ele e ele ficou tranquilo, depois relaxou. Mas, Entendi. assim, são muitas graças, né? A gente tem no caminho do João Paulo, na vidinha dele. Ah, sim. Ah, que bom. Assim, eu vejo que esse tema ele vai ajudar muita gente, inclusive eu também, né? Eu tenho um desafio grande aqui com meu filho, ele tem essas questões de, às vezes, desafiar mesmo e tudo, sabe? Mas é um menino com um coração gigante, né? E aí, quando você falou do Todd, eu falei, nossa, eu acredito que isso vai ajudar tanta gente, vai esclarecer né, assim, tantos pais com relação a descomplicar mesmo, né, essas questões. Porque às vezes a gente acha que é birra,
que é falta de educação da criança, que é, sabe, tipo, que ela quer realmente te enfrentar, né? E às vezes acontece de ter realmente esse, né? E buscar, a gente conversando aqui, é uma luz para a gente buscar uma ajuda maior, né? De entender melhor o nosso filho, né? E também aprender a compreender o que se passa, né? Porque eu acredito que as emoções da criança que tem o TOD, ela fica bem aflorada, né? Então a gente precisa aprender também a lidar, né, com isso, né? Então eu acredito que está sendo muito bom. Mas me conta aí, menina, conta pra gente da questão do seu e-book. Ah, pois é. O e-book, ele é algo assim que serve para qualquer tipo de situação. Ele é especificamente para o TOD, mas assim, ele serve, tem muitas dicas boas para lidar com questão de desafios que os nossos filhos, que a gente lida no dia a dia com os nossos filhos. Mas assim, ele é voltado a princípio para professores que lidam com alunos que têm TOD. Hum, Mas qualquer pessoa pode ler e serve para qualquer pessoa. Qualquer ah, pai, qualquer mãe que queira entender um pouquinho mais sobre o TOD e sobre que tenha desafios também para lidar dentro de casa. O livro tem dicas muito práticas, né? O e-book tem dicas muito práticas para isso, né? Não necessariamente serve só para quem tem TOD, né? Mas para quem sim. tem crianças desafiantes serve também. Ah, Professores e pais de crianças desafiantes, né? E qual sim. criança que não é desafiante, desafiadora, né? Que não é um desafio para a gente. Em algum momento a gente sofre, né? Que a gente precisa aprender na luta ali, no dia a dia, de como resolver determinada situação, determinado conflito, né? E o e-book ajuda nesse sentido também, né? Olha, eu tenho É, 5 filhos. Todos eles têm alguma coisinha que a gente precisa, né, trabalhar. Então ajuda também, tem dicas práticas disso. Então, ai, que maravilha. tem. Tem para ir lidando exatamente com o TOD, né? Tem o que é o TOD, regras, falando de regras, de como criar regras claras para o TOD, como lidar nos momentos de crise, no antes da crise, para identificar que uma crise vai acontecer, e como lidar durante a crise, como lidar depois da crise, né? Como acalmar também a criança, a questão do reforço positivo também, como que é importante o reforço positivo para a criança, para o aluno com TOD, e, e também a gente fala sobre o vínculo afetivo, como que é importante manter o vínculo afetivo para que esse aluno, essa criança, ela não se sinta sozinho, mas que aquele professor, que aquele pai, que aquela mãe o ama, né? Gosta dele, independente de estar sendo rígido, de estar colocando regras claras que não podem ser mudadas, mas que está ali porque tem um carinho por aquela criança, né? Ele precisa muito desse vínculo afetivo. Então a gente fala muito disso no livro também e tem muitas dicas para professores e para pais, né? E eu acho que quem tem o e-book tem um grande amigo, assim, para pesquisar, para pegar essas dicas boas aí. Tem muita coisa legal. Olha, gente, eu adquiri o e-book, realmente está, ó, sensacional, Muito bom. sensacional. Esse e-book. Ô, Didi, como é que faz para a gente conseguir esse e-book? Fala pra gente aí, por favor. Eu já adquiri, eu sei como que é, mas eu quero falar para a galerinha que está assistindo. Tem o link na minha bio, no meu Instagram, edviges.figueiredo, underline SH, né? Ou se colocar lá Edviges Figueiredo vai aparecer. Tem o link do e-book na minha bio. Tá fácil de achar. Ah, sim. Tem algum valor o e-book? Tem dois valores lá. Tem uma super promoção
que está R$ 9,90, que é Uhum. só o e-book. E tem uma super oferta que é R$ 37,90, o e-book com vários bônus. Olha, gente, tá ótimo, hein? Para você saber aí, ó, ela escreveu aí com todo carinho, passando todo o detalhe, né, de como que foi todo o processo que ela passou, e todas as vitórias, todas as conquistas, e ainda tem os bônus aí, vai mostrar como que faz para todas as dicas que ela falou aí, e, Aham. gente, tá incrível, hein? Tá incrível. Olha, eu adquiri, realmente tá maravilhoso, hein? Um preço excelente, gente. Que É, bom. Didi, então, pessoal, entra lá no Instagram dela. Quem não está seguindo ela agora, né, já segue ela aqui. Acho que aqui já dá para seguir também. É só apertar nesses bonequinhos aqui embaixo, e aí você começa a seguir tanto uma quanto a outra, né? Quem que você não está seguindo, por exemplo? Ah, tá me seguindo, mas não segue a Edviges, você começa a seguir ela, ou vice-versa, tá bom? Aí já segue, entra no link da bio dela, ela assim, e que se quiser chamar também você para conversar um pouquinho, né? Pode, Pode pode, estou chamar, né? disponível para qualquer coisa, é só me chamar, mandar um direct que eu respondo e a gente pode partilhar, com certeza. Ah, legal. Olha, tem o Instagram aqui do Todd TDAH Descomplicados, é seu? Isso tem, é nosso, é meu e do Sérgio. É nosso, Sérgio, um é nosso. abraço aí pra você, Sérgio. Gente, esse casal é um casal incrível. Eu tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente o ano passado. Foi uma vez, eles vieram aqui em casa, Foi gente. maravilhoso. Que casal, olha, que casal incrível, tá? Ó, então entrem também no Instagram do Todd, TDAH Descomplicados. Vocês estão postando diariamente lá? Como que tá lá a questão das postagens? A gente está alimentando devagar. Tá Tem muita tentando. coisa para ser alimentada, ainda tem muita coisa para postar. Ah, legal, legal. E vocês vão fazer, a ideia é fazer lives, mostrar conteúdos para pais e para professores, é isso? É, para pais e para professores. O e-book ele diz lá que são regras práticas para professores e realmente fala diretamente para professores, mas os pais vão aproveitar bastante, porque as regras são as mesmas para dentro da escola e para dentro de casa. Pô, legal, gente, ó, já segue aqui. Eu acho que tem como até a gente. Já tô seguindo aqui, ó. Peraí, que eu vou pegar aqui, ó. Ah, não tenho como seguir, mas eu entro aqui depois e. Mas eu acho Sim. que se vocês clicarem aí no Todd TDAH Descomplicados, vocês conseguem seguir. Tá bom, gente? Olha que show, hein? Que show, o negócio tá incrível. Lá também tem o link do seu e-book? Né? Tem sim. Nos posts tem o link. Se não conseguir clicar, é só copiar e colocar no navegador que vai. Ah, tá. Gente, só avisando que também essa live vai estar lá no meu YouTube. Eu não sei se vocês vão ter um canal no YouTube para falar sobre isso. Depois eu posso disponibilizar para vocês também esse vídeo, para vocês colocarem lá no YouTube, tá? É uma Ah, tá live bom. assim, simples, né? Só para a gente poder entrar nesse assunto, porque a gente não escuta falar muito disso. Então, por isso que eu achei interessante a Não, gente falar sobre, né? Então, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, sobre o TDAH se fala muito, mas o TOD a gente tem pouca informação, né? Quando a gente vai procurar, não é uma informação assim precisa, clara, né? Assim, objetiva. E aí nada melhor do que uma pessoa, um casal que viveram, né? Que vivem, né? E conseguiram ter conquistas, vitórias com relação a isso, né? Com o próprio filho. E aí, ela que também trabalha na rede, né, na rede escolar, né, já também tem, né, tem vários casos, né, várias coisas que ela pode também passar para gente. Então, ó, vale a pena, tá show de bola, o preço tá fenomenal e vai ficar no YouTube essa live, tá, gente? Inclusive, depois, Didi, a gente coloca lá no YouTube também o link para a tá. pessoa, quando quiser assistindo a live, consegue adquirir pelo link lá no YouTube mesmo, tá bom? Depois eu até Tá, vou tá ótimo. na verdade, acho que você já me passou o link, depois eu só coloco lá, tá? Tá.
Gente, Didi, obrigada por essa informação, Não, assim, da Todd, maravilhoso, por trazer esse conteúdo tão valioso para gente, tá? E eu queria pedir para você deixar um recado para as mamães, para os papais, para os professores, enfim, né? Deixar um recado aí para gente. então, eu acho que o principal é lembrar quem é o adulto, né? E lembrar que não é pessoal, que às vezes a criança ou adolescente tem determinado comportamento porque ele tem realmente um transtorno opositor desafiador e que faz parte dele e que ele está agindo muitas vezes não é a criança e o adolescente falando, é o transtorno falando e que principalmente quem é o adulto, porque aquela criança e aquele adolescente ele precisa da sua compreensão, não da sua crítica, não só de castigos e de que não estou dizendo que você não deva colocar limites no seu filho e no seu aluno, precisa, mas ele precisa muito da sua compreensão e do seu carinho. Por isso que eu falo para não esquecer quem é o adulto, né? E que tem jeito, né? Quem estiver passando por situações difíceis, complicadas por causa do TOD, tem tratamento, tem jeito, e depois que você acerta o diagnóstico, a, o resto é consequência. A gente continua, vai caminhando, né, nessa direção. É algo que é para a vida inteira, mas que à medida que a criança vai crescendo, o que eu tenho visto e o que eu vi, o que eu vivencio dentro da minha casa, é que eles vão melhorando, porque eles vão se adaptando e vão sabendo lidar, e vão ficando mais maduros também. Então, para não esquecer quem é o adulto da relação, não esquecer que não é proposital, não é pessoal, e para saber que tem solução, que tem jeito, que não é nenhum caso perdido. É isso. E força. Aê, gente, olha, que linda. Não, perfeito, maravilhoso. Então, não esqueçamos quem é o adulto da relação, ó. Forte isso, hein? Forte, forte, forte mesmo, né? E tem jeito, né? E tem jeito. Tem Nossa, jeito. é uma palavra assim de esperança para muitos de nós, com certeza. Precisávamos escutar, com certeza. Gente, olha, Didi, Deus abençoe você, Deus abençoe Amém. sua família, Deus abençoe Obrigada. seu filho lindo, viu? Sua filha, seus filhos lindos, tá? Eu sempre estou acompanhando vocês aí na medida que eu consigo, né? É, abençoe também, Deus abençoe a comunidade Shalom, né? Por vocês, Amém. Amém. viu? Esse casal, assim, um casal Shalom, Shalomita, maravilhoso. E que tem todo esse testemunho de vida para passar para gente, gente. Então, assim, olha, é, bom, só tenho que agradecer, só tenho que agradecer por você ter aceito Eu fazer também essa. agradeço muito. Eu fico muito feliz pelo convite, agradeço também. Olha, feliz demais por esse book, viu? Que Deus abençoe, que, olha, seja sucesso, que ajude muitas e muitas, muitas famílias, viu? Amém. Que Amém. com certeza vai ajudar, tá? Um abraço no Sérgio. Deus abençoe, gente. Brigadão por estarem aqui com a gente até hoje. Até agora eu não perguntei para ela, eu não nem fiz a pergunta se eles queriam perguntar alguma coisa, que o pessoal estava quietinho. Acabei Uhum. esquecendo. Mas eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta, Didi, se você puder abrir uma caixinha de perguntas lá no seu Instagram, para a gente Tá continuar bom. esse papo, né? E aí as pessoas perguntarem o que, que elas, as dúvidas e tudo. Aí você vai respondendo lá pra gente, então. Respondo sim. Tá, você Tá, pode mandar um direct também. tá Tô joia, aberta. então. Ó, beijão, Deus Beijo abençoe. também. Deus abençoe. Um beijo. Muito obrigada, Tchau, Claudinha. fica com Deus. Sérgio, tchau, tchau, hein? O Sérgio tá aí, né? Até mais, viu? Fiquem com Deus, valeu.